Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui para mais um programa Herculano Metro, que melhor mediu Kardec, sempre na companhia agradabilíssima da filha de Herculano, Dona Heloísa Pires, educadora, estudiosa da obra do pai. Como sempre fazemos, vamos iniciar elevando o pensamento a Deus, agradecer por essa oportunidade bendita de conversar, escutar a Dona Heloísa, e com o objetivo primordial, que é divulgar a obra de um gênio, aprendermos aqui as lições do maior filósofo espírita brasileiro, José Herculano Pires. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Pessoal, deixa eu colocar aqui na nossa tela ela, Dona Heloísa Pires, que eu fico com saudade de uma semana para outra, 2 minutinhos. Pronto, pessoal, já estamos aqui com Dona Heloísa Pires. Minha querida Dona Heloísa, boa noite. Tudo bom, Dona Heloísa? Tudo bem, sempre, graças a Deus. Abençoado, consolador, prometido, o Espiritismo. Me diga uma coisa, sempre pergunto sobre sua agenda. Como é que foi aí o fim de semana? Fez palestra em algum centro presencial? Fiz, agora a maioria dos convites é para presencial. Fiz num centro simples, querido, que nos tratam como se fosse deuses. Então a gente tem que ter cuidado para não se deixar impressionar. É bondade, é amor, é como nossos pais nos amam e apreciam, mas na realidade vale a pena. A fé lá é muito grande, principalmente porque talvez as dificuldades existem. Dona Heloísa, a senhora citou Taboão da Serra, né? Realmente é um bairro pobre aí de São Paulo. Dona Heloísa, eu tenho uma experiência aqui no Recife. Eu vou numa casa espírita que fica num bairro muito simples aqui da periferia do Recife. Mas, Dona Heloísa, é impressionante o amor que o público dessa casa espírita tem pelo espiritismo, né? E a forma como a senhora se referiu, carinhosa com que eles recebem, tratam a gente. Dona Heloísa, não pode palestrante espírita só querer palestrar em bairro Granfino, não, não é, Dona Heloísa? De jeito nenhum. Jesus, que nem podemos nos comparar com Jesus. É um espírito de luz incrível, realizava curas e ele nunca escolheu os poderosos, escolheu os simples de bom coração, os que não são hipócritas, os que não enganam o próximo. Como nós vamos nos considerar achando que são os simples menos dignos que os, às vezes, enfatuados? Amo pequenos centros que Kardec já disse. Devemos amar os pequenos centros que não atraem ambição. Dona Heloísa, há um tempo atrás a senhora se referiu que foi no centro do querido expositor espírita Emanuel Cristiano, que Ah, é um centro diferente e bonito, não é? A lindo! arquitetura dele. Nós também respeitamos os grandes centros, estão em bairros que propiciam a casa de Cristiano, que era acompanhava Terezinha de Oliveira, aquele espírito lindo que eu amo muito, muito, muito. É uma casa enorme, tem um lugarzinho para tomar café, também é muito lindo, também são muito amorosos. O coração de cada um atravessou várias encarnações. Somos ricos, outra hora pobres, uma hora inteligentes, outra hora com deficientes, e é isso que devemos conservar. Essa capacidade de enxergar em cada um o coração amoroso e nunca o saldo bancário e nunca os títulos universitários, que isso fica. O que nos acompanha
os atos de amor, de paciência, de compreensão e de respeito ao próximo. Dona Luiz, eu quero lhe perguntar exatamente isso, né? No Espiritismo não temos luta de classes. Então, a gente deve ir no centro do pobre, no centro do rico, até porque, dona Luísa, não se investir numa falsa humildade. Tem gente que também diz, já, não, naquele centro eu não vou porque só tem elite. Você tem que ir em todos. Em todo. Jesus ia também na sinagoga, ia no templo, ele ia em todos os lugares, mas adorava os pobres, os humildes, os de bom coração, os que começavam a entender a arte de amar o próximo. Dona Heloísa Pires, no programa de hoje, eu vou trazer aqui uma obra tão importante, dona Heloísa, porque no programa passado a senhora se referiu naquelas 4 obras que o Herculano fez em parceria com o Espírito Emmanuel, né? Hoje eu estou trazendo. Chico encarnado, porque depois que Chico desencarnou, surge muita novidade às vezes, que Nena Galves corrige, irmã de Chico, ou seja, irmã espiritual de Chico Xavier. Aliás, Chico encarnado e a pedido de Emmanuel. A pedido Pedido de de Emmanuel. Emmanuel. Dona Heloísa, então o Herculano aqui tem um capítulo na Era do Espírito, uma obra magnífica. Tem um capítulo A Dor e o Tempo. A Dor e o Tempo. Dona Heloísa, minha primeira pergunta para a senhora refletir, analisar essa passagem de Herculano. Ele diz que a dor é a lei de equilíbrio e educação. Aí olha a imagem que Herculano vai colocar, dona Heloísa. A dor é uma lei de equilíbrio e educação. O que arde, cura. O que arde, cura. Eu achei isso magnífico. Dona Heloísa, então, fale-nos sobre essa lei de equilíbrio e educação e me diga uma coisa. Concorda com seu pai? O que arde, cura? O que arde cura. O que arde faz pensar. Crianças pequenas, às vezes, mexiam na tomadinha, levavam um choque. Era horrível. Eu nunca deixei os meus tomarem choque e explicar, mas realmente desperta. Assim também, vai torrando o cachorrinho, vai puxando o rabo do cachorrinho da casa, puxa a orelha do cachorrinho, de repente o cachorrinho só ameaça. Pronto. Então, realmente, às vezes, precisamos de uma estimulação maior no cérebro para entender. É como se o cérebro despertasse para gravações do passado, assim como Paulo de Tarso, que viera preparado para defender Jesus, havia esquecido porque não houve estimulação no cérebro, livro O Cérebro que se Transforma, neurocientista, livro dos pastores americanos, Dr. Iben, Ovell, doutora Mary, os melhores livros, não os melhores, mas nesse sentido geral, os bem explicados vêm dos Estados Unidos, daquele espiritismo dos Estados Unidos. A dor deve ser afastada da Terra, tanto que a cada ano, intelectualmente falando, muito inteligentes, moralmente falando, muito necessitados, as dores vêm diminuindo. Tratamentos, máquinas maravilhosas. Então, como vamos nos desenvolver? Existem os problemas difíceis que são apenas, diz doutor Adolfo Bezerra de Menezes, problemas, apenas ingredientes de solução. Um parente difícil provoca muitas vezes muita dor, mas há também o apagar do erro do passado da nossa parte e há também possibilidade de ajudá-lo através da prece, de nos tornarmos melhores, desenvolvendo a paciência. Jesus perdoou Judas. Sabemos direito a história de Judas, mas, segundo os desencarnados, Judas traiu Jesus. Dizem alguns, tentando provocar
o Messias, que ele se desenvolvesse como Messias. Mas Jesus nunca condenou, entendeu as necessidades de cada um. Da mulher adúltera, que era apedrejada naquela época, que morria naquela época, que o homem não, o homem ficava livre. Eram dificuldades que desenvolviam os espíritos grosseiros que éramos e que ainda continuamos com sementes terríveis. Dona Heloísa, a senhora se referiu às reencarnações passadas. Quando Herculano coloca assim o que arde cura, aí eu me lembrei o que os espíritos nobres dizem, né, Dona Heloísa? Que a Terra não é apenas uma escola, ela é um hospital também. É um local de cura também, não é, Dona Heloísa? Como cura? Existe na espiritualidade psiquiatras, psicólogos, mas existe também na Terra, que se desenvolveram muitas vezes através dos séculos. Muitas vezes o problema é tão grande, encontramos em geral para vários problemas solução na desobsessão da casa espírita, mas é preciso que nós nos ajudemos. Alguns vão à casa espírita e continuam os mesmos, desligados, acham que cumpriram o dever. Não, nós temos que ser participantes da nossa cura. E hoje os cientistas aconselham exatamente isso. Eu recebi ainda hoje um cardiologista falando, aconselhando a prece. Ele falou: está comprovado que oração cura. Eu sou católico praticante, então eu peço, parece que é doutor Servielli, eu peço que todos orem. Olha, quando se ouvia isso alguns anos atrás? As próprias dificuldades estão fazendo com que encontremos várias janelas iluminadas, que passávamos pela rua larga e nem olhávamos, mas agora algumas ruas se estreitaram, exatamente porque é época de transição. Então, vemos as janelas iluminadas, paramos, apreciamos, conversamos com as pessoas que procuram também enxergá-las e descobrimos que a dor é uma chamada de atenção, é uma ligadinha na tomada que desperta o cérebro. Olha, olha o que está acontecendo. Lembre-se o que você prometeu antes de reencarnar. Calma, paciência. Lembre-se de Maria de Nazaré. Primeiro Jesus na cruz, se não fosse tão educado, tão grande espiritualmente, teria nos condenado violentamente. Mas ele entendeu, perdoou e exemplificou paciência, tolerância. Crianças tolas, ele disse, não sabem o que fazem, mas aprendemos com os séculos, com dificuldades, e hoje Jesus é o homem mais amado. E Maria, mãe de Jesus, aquela dor terrível que ela, luz pura, não merecia, derrubava lágrimas, mas não teve um minuto de revolta, um segundo, uma reclamação, aceitava. Ela entendia porque era luz, mas devemos aprender com Maria de Nazaré, aceitar o que acontece, porque nós é que criamos dificuldades e facilidades através dos séculos e pedimos lições difíceis que às vezes nos aconselham. Não, vai devagar, essa você não aguenta. Aquela história de Alcione, renúncia, linda, ela aguentou. O instrutor falou: não, não exija isso, você reencontrar o noivo que abandonou e ajudá-lo. Talvez você não resista. Ela disse: eu quero. E cumpriu sempre. Mas, às vezes, imaginamos que temos uma força maior ou inventamos de brancar crianças mimadas e criamos mais dificuldade, até que falamos, chega, o caminho é este. E aí a estrada se torna mais fácil. Não existem mais, Roberto Carlos tem uma música linda, Nossa Senhora me dê a mão, que as pedras do meu caminho não me firam tanto, eu interpreto.
E é isso que essa chamada faz. Pais antigos puxavam a orelha, pelo amor de Deus, até pode deformar antigo. Pais antigos davam tapa. Hoje sabemos que educar é um ato de amor e que dificuldade não quer dizer desamor, porque as melhores universidades são aquelas que exigem mais dos seus alunos. Alegoricamente, quebra a cabeça, pensa, resolve, e o cérebro é irrigado e lembrança do passado, preparação para a vitória que ocorre antes da nossa encarnação. Somos educados para a vitória, surgem na nossa mente em desequilíbrio, acalmando e melhorando a percepção com a espiritualidade superior. Dona Heloísa Pires, escutar Dona Heloísa, eu não sei o que é melhor para mim, ler Herculano ou escutar Dona Heloísa Pires. Meu Deus. Eu repito meu pai, consciente ou inconscientemente. E antes de qualquer trabalho, eu falo, pai, não tenho coragem de pedir para ele vir, porque ele é muito importante para mim, sei que é muito ocupado. Eu falo, pai, manda alguém da sua equipe me inspirar, por favor. E mãe, me ajude também. Avô Ferraz, onde está? Venha me ajudar. Família As querida. línguas de fogo estão aí, então, viu? É, pedi e obtereis, pedi e obtereis. Dona Heloísa, vamos dar sequência novamente a Herculano. Eu estou lendo aqui exatamente como Herculano colocou, viu? Veja bem, Dona Heloísa. Apegados ao corpo, avaliamos a dor pela medida do tempo. A dor para nós demora, não passa nunca, não é? É verdade. Agora, veja o que ele diz. Já os espíritos nos lembram que um século no vosso mundo é um minuto na eternidade. Quer dizer, a dor de encarnação é um relâmpago, não é, Dona Heloísa? Isso, e não nos lembramos nunca dos erros que cometemos, nem ideias indefinidas, nem na possibilidade de ter errado. Mas lembramos que na literatura espírita tem Tolstói chorando pelos erros cometidos. Inclusive, roubou a mulher de um amigo, encarnações anteriores. Naquele livro, Cristo Espera por Ti, Valdo Vieira, muito feliz, ele largou Chico, mas foi honesto, não quis modificar o Chico, ele fundou a filosofia dele meio confusa, mas foi honesto. Ele conta a história de uma moça que prejudicou o pai que não quis reconhecê-la, era bastardo, que na época era terrível, e essa moça começou a se vingar do pai, inclusive namorando o irmão, para deixar o pai louco mesmo. E quando ela morre, ela chora quando ela desencarna, quando vê o que ela fez, e pensa no que ela fez, e relembra em ideias indefinidas a preparação para a vitória que teve. E provavelmente que ela pediu aquela prova, aquela dificuldade. Então ela pede para reencarnar como eles quisessem. Mas não, a, espi a espiritualidade sempre nos consulta e imagina o que vamos aguentar de álgebra, matemática meio complicada, para desenvolvermos a capacidade de amar e de resolver situações complicadas para auxiliarmos os mais difíceis. Bom, Dona Heloísa, a vida humana na Terra, quando a gente já adquire a maturidade, né? É inegável, Dona Heloísa. Eu tive meus momentos difíceis da vida, Dona Heloísa também. Agora, eu acho que, como espíritas, Dona Heloísa, a gente deve pensar, a gente ser grato. A senhora lembra tanto do seu avô, da casa cheia de gente. A gente tem que se lembrar também das bênçãos. Quanta coisa boa tivemos na encarnação. A vida não é só o martelo da dor, não é, Dona Heloísa? Não. Nossa, Herculano diz no Mistério do Ser ante a Dor e a Morte, os espíritas imaginaram que estivéssemos fechados num aquário.
fechados pelos erros do passado e sendo chicoteados pelos capatazes de Deus para apagar os erros do passado. Não! Deus é amor e não existem capatazes, diz Herculano. Existe o nosso anjo da guarda nos auxiliando. Agora, se estamos mergulhados em pensamento desequilibrado, porque isso para mim? Porque esse filho difícil não nasceu no vizinho. Ai, não aguento mais, vão matar minha mulher no feminicídio. O que é isso? Para, ora, vá a uma casa de oração, implore a espiritualidade superior que acalme o seu coração. Senão, de um pequeno problema, você cria um problema enorme. E, às vezes, pode ficar mal pela sua consciência, porque só nas regiões muito necessitadas fizeram os que têm complexo de culpa um tribunal para julgar. Mas ninguém julgou ser que já está num estado mediano. É a própria consciência que nos desperta para os nossos erros. E como ela está dentro de nós, fica mais difícil resolver o problema, mas sempre resolvemos, temos capacidade. Os problemas só vêm de acordo com a capacidade que desenvolvemos. Deus é amor. Bom, então a terceira reflexão, terceira e última reflexão de Herculano da noite de hoje. Luiz, ele usando ainda a expressão de que no corpo a dor é um minuto, não é? Para a espiritualidade amiga, não é? A dor é um século é um minuto na eternidade. Mas vamos lá. A dor de um minuto nos descerra a felicidade sem limites. Olha o que diz Herculano. A dor de um minuto nos descerra a felicidade sem limites. Vamos ser felizes. É verdade. O Chico, quando quiseram que ele operasse, o Chico era exagerado na simplicidade, no amor ao próximo e no querer corrigir. Ele se corrigir, ele era um anjo. Ele nunca cometeu um erro nessa encarnação, mas todo grande espírito lembra se deixou algo para trás e quer consertar. Agora, eu pelo menos, que sou espírito mediano e muito mediano, eu, quando lembro da dor, gostaria de lembrar da hora em que, no momento de alegria, como aparece nos filmes do History, eu agi errado. Naquela época, os vikings matavam, guerreavam, era o prazer nosso, estávamos lá. Agora, quando chega uma pequena dor, que hoje já tem remédio, já tem injeção, já tem médico, máquinas, gritamos. Olha o exemplo de Jerônimo Mendonça, que não conseguia mexer um dedo e tinha dores pelo corpo todo pela própria doença. Ele pedir essa prova. Dizem que ele havia sido Horeicebe, não sei. Mas o importante é a coragem com que ele enfrentou. Agindo errado, éramos corajosos. Admirávamos-nos quando enfiávamos uma espada no coração de alguém, até de um amigo que achávamos que havia nos traído. Agora, qualquer dorzinha, começamos a gritar: que é isso? Que falta de coragem, que falta de fé, que falta de comportamento adequado nesse século de sombras e luzes. Vamos analisar, irmã Dulce. Vamos ver o físico cadeirante materialista Hawke, que nunca se queixou, enrolado como um feto, problemas gravíssimos neurológicos. A voz sumiu, arrumaram um computador e ele nos convocava a olhar o universo e nos sentirmos melhor. Há que crescer. Parecemos crianças pequenas. Outrora, para ter um bebê, a mulher gritava. Hoje, existem exercícios, existem vários procedimentos que fazem com que o nascimento, em geral, seja uma hora de alegria. Por que reclamar tanto quanto é uma dor que, em geral, nós pedimos em outra encarnação?
Existem dores difíceis, dores que levam algum tempo, mas, em geral, as dores hoje são controladas. Mas nós não conseguimos controlar as dores por nossos erros cometidos. Só nos sentimos bem passando pelo que fizemos o outro passar. Então, calma perante a dor. Agora, gritar por uma dor de canal de dente é difícil, mas às vezes, sabe lá, se nós arrancamos dente dos outros. Na vida é preciso, Maria de Nazaré exemplificou, paciência, ligação com a espiritualidade, fortificar-se interiormente, fortes no erro, mas fortes ainda agora nos acertos. Dona Heloísa, como o tema de Herculano é a dor e o tempo, eu não sei se a senhora assistiu, eu assisti uma série impressionante, Os Vikings. Os Ah, Vi- então, meu Deus, quando eu assisti alguns capítulos porque não aguentei. Eu pensava, olha como nós éramos, olha como fomos difíceis. Exatamente isso. Agora, ver tudo isso no mundo espiritual, então pede, por favor, eu quero passar por isso, por isso. Eles falam, não, vamos diminuir, vamos dividir em prestações. E se você fizer muito bem, o amor cobre a multidão de pecados. Esse problema vai ser diminuído, você cresce. Aí tudo bem. Mas chegando aqui, nós esquecemos do que não nos interessa tanto. Lembramos de conferir o extrato bancário, lembramos de procurar nossos amigos que só nos dão alegria e queremos uma vida de nobreza antes da Revolução da França, quando Robespierre disse para a nobreza: vocês, num segundo, gastam mais e fazem sofrer milhões de homens da França. E é verdade, no passado agimos assim, agora colocamos asas de cera e queremos caminhar com toda, num prado lindo, cheio de flores. Jesus escolheu eu para nos exemplificar, não precisava várias dificuldades e venceu todas para nos exemplificar a arte de bem viver. Ah, e Roberto Carlos, o querido, perdeu um pé, uma perna, ninguém fala direito quando era criancinha, acho que tinha 6, 8 anos. Nunca reclamou. Agora a gente nota no show dele que uma perna o incomoda. Então, às vezes, ele senta um pouco, mas ele levou com muita retidão, com muita coragem, com muita alegria, aquele problema na perna, ainda fazendo show, alegrando o planeta Terra e convidando ao respeito ao próximo e amor nas suas músicas lindas. Um menino comum, não é um espírito tão de luz, mas nos exemplifica a arte de bem viver. Dona Heloísa, a sua mediunidade, a sua intuição, não é? Eu perguntei se a senhora assistiu à série Os Vikings, né? Porque eu ia fazer uma pergunta seguinte, que a senhora já respondeu. A ideia era realmente essa, né? A reencarnação no passado viemos da barbárie. Quantas coisas fizemos e a gente reclamar da dorzinha de um canal de dente, que eu sei que dói, é difícil, mas o que fizemos com os nossos semelhantes, pelo amor de Deus, somos felizes hoje. Eu falo para o pessoal de lá, por favor, me deixem melhorar um pouco para ver encarnações passadas, porque nós fomos enlouquecidos, terríveis. O que é isso? E agora queremos bancar anjinhos voando e tocando harpa. Não, precisa crescer, evoluir através de pequeníssimas dores, não são aquelas que infligimos ao próximo, e através do respeito às nossas necessidades morais e espirituais. Somos ainda difíceis. Bom, pessoal, que programa
delicioso, maravilhoso com Dona Heloísa, não é? Chegou aquela hora, Dona Heloísa, podemos orar? Devemos. Ai, ai de nós se não fosse oração, que é apenas um telefonema consciente nosso ao plano espiritual superior. A resposta vem. Na hora da dor, se ligue. Quando eu passava pelas dores, não vou contar, difíceis, você deve ter passado, eu nunca fiquei mergulhada em pensamento negativo. Eu ia à casa espírita, tomava passe, adoro essa energia, e orava. E hoje eu me pergunto como eu passei com tanta tranquilidade, não por mim, pelo auxílio espiritual, que como nos envolvem numa camada que ameniza as dores, os pensamentos e faz com que consigamos manter a alegria para não prejudicar nossas crianças e os que estão à nossa volta. Bom, então vamos orar nesse final de mais um programa tão belo sobre a vida e a obra de Herculano e agradecemos a Jesus, a mestra dor, a dor que nos redime, que burila o nosso caráter, essa dor que é um instrumento da evolução, fazendo com que saiamos da crueldade, da covardia, do barbarismo, para a mansuetude, a fraternidade e a caridade. A mestra dor que transformou um Nero num Vicente de Paulo, que transformou um Alarico num Jesus Gonçalves, e possamos cada vez mais compreender que a violência, a crueldade não nos leva a lugar algum. Então, pedindo permissão a Jesus, o príncipe da paz, encerramos o nosso programa da noite de hoje. Bem, pessoal, próxima quinta estaremos aqui, eu e Dona Heloísa, para mais um programa Herculano Metro que melhor mediu Kardec. Quero dedicar esse programa à minha mãe, minha causa maior de felicidade que eu tive nessa vida, que hoje tenho, com seis são minhas filhas, mas, Dona Heloísa, eu não vou poder sair daqui sem lhe dizer uma coisa, viu? Na Terra temos momentos de dor, né? Mas temos momentos na vida de bálsamo. Eu queria que a senhora ficasse sabendo que, para minha alma, esse encontro aqui é um momento de bálsamo, viu, Dona Heloísa? Obrigada, graças a você, a dona Eva, ao meu pai, a espiritualidade. E para mim também, filho querido, eu também me faz bem refletir sobre esses problemas. Um abraço e um abraço aí na tropa toda. Beijão. Você nascesse, meninas, e dona Eva receba telepaticamente. Obrigada.